E aí, minha galera do TNT, finalmente Capitão América 4 estreou e eu vim aqui hoje falar a minha análise sobre o filme. Galera, só dois avisos muito importantes. O primeiro é que eu não sou crítico de cinema, isso aqui é só uma análise de um fã, tentando conversar com outros fãs. O outro ponto, que é sempre bom deixar avisado, é que o vídeo contém spoilers do filme, então se você não assistiu e não quer spoilers, espere um pouco para assistir. Bom, pessoal, antes de tudo eu queria falar uma coisa que me incomoda bastante e vem acontecendo ultimamente com frequência, que é um questionamento, na verdade. O que é que vem acontecendo com um fã nerd de super-herói? Porque às vezes você está na internet procurando algumas coisas e se depara com comentários que, no meu entender, não cabe a um fã, um nerd, fã de super-herói fazer. E tipo, são pessoas que não assistiram o filme ainda, são pessoas que nem viram como o filme foi feito e já estão falando mal. E isso não se resume a Capitão América 4. Isso vem acontecendo há muito tempo. Falar mal, criticar é normal, você tem todo o direito de não gostar de um filme, mas você deve assistir ele primeiro para depois criticar da forma mais respeitosa possível. Não precisa destilar ódio na internet, principalmente quando você não viu o filme. Porque os comentários que eu vi foram do tipo: a matéria era a seguinte: Capitão América 4 bate recorde de pré-estreia, de pré-venda na China. E os comentários eram: desde quando os chineses sabem assistir filme? O nerd que eu conheci lá em 2010, ele estava preocupado com o filme que vinha e se empolgava. Era uma coisa que dava empolgação. E não venha dizer que o trailer de Capitão América 4 é ruim, porque é um trailer empolgante sim. E mesmo assim a galera busca destilar ódio na internet ao invés de assistir e criticar com argumentos próprios, porque nem sempre os argumentos são próprios, na maioria das vezes são papagaios, são pessoas que repetem a crítica de outros e inclusive não gostam quando pessoas gostam do filme. Porque você não sabe assistir, porque você vê o filme, porque você passa pano. Velho, gosto é uma coisa que não se discute. Gosto, porque você precisa assistir para ter seu gosto. Inclusive, enquanto estou gravando esse vídeo, o Rotten está lá medindo Capitão América 4. A crítica está em 50%. Metade gostou, metade não gostou. Mas o público estava em 78%, que é uma nota boa para o filme, é uma nota ótima para o filme. O filme é perfeito? É claro que não. Mas o público reconhece bem e a crítica anda pegando muito pesado e uma parte do público anda reproduzindo sem ver primeiro. E uma coisa que eu acho que é inadmissível é você fazer isso. Você prejudicar um filme, principalmente na bilheteria, ou prejudicar o boca a boca do filme simplesmente porque você não gosta da Marvel, porque você acha que a Marvel tá ruim nos últimos anos. Mas, velho, se você quer criticar, primeiro assista. É o melhor que você faz. Acabando o desabafo, vocês vão me perdoar por esse desabafo, mas acabando o desabafo, agora sim eu vou falar do filme. Chegando no filme, mas ainda nos nerdolas, o filme não é multiverso, não fala sobre multiverso. O filme não é lotado de piadinha. O filme tem uma quantidade ótima de ação e de boa qualidade. Então agora eu espero, o que é que vão inventar de reclamar agora? Porque se é multiverso, estão de saco cheio. Se é piada demais, está de saco cheio. E eu concordo, eu concordo plenamente com isso. Mas o filme, ele é bem redondinho e acho que ele acerta no que ele se propõe a fazer. Mas primeiro eu vou começar aqui pelos pontos negativos, porque eu acho melhor encerrar pelos pontos positivos, porque ao meu ver os pontos positivos são maioria nesse caso, eles superam os pontos negativos. Então é melhor fechar com os positivos para as pessoas entenderem o meu ponto de vista. Como eu já falei aqui, o filme está longe de ser perfeito. Ele é um filme bem mediano e vou começar pelos pontos negativos falando dos vilões. Primeira coisa, uma correção. O vilão que eu falei que seria o Seth Rogen pelos rumores lá nos outros vídeos, não é o Coral, é outro vilão, que também é líder da Sociedade da Serpente no filme. Eu só errei o nome dele, mas tudo que eu falei lá nos outros vídeos acontece no filme. É líder da Sociedade das Serpentes, é o vilão mais apagado do filme, e esse é justamente o ponto negativo. Você trazer o Giancarlo Esposito, como eu previ, e fazer um vilão bem abaixo da média, e deixar ele totalmente esquecível no filme. O vilão, ele tem uma cena ou outra ali de ação, vamos dizer, de luta corporal, mas ele não se destaca em nenhum momento e muito menos ser ameaça. Então, o Coral é o primeiro ponto negativo que eu trago aqui para vocês. O segundo ponto ainda é sobre os vilões. O líder, para mim, ele ficou ali num equilíbrio, sabe? Porque quanto à questão estratégia dele, eu até que gostei, mas a aparência dele ficou muito abaixo do que a gente já viu na Marvel. A maquiagem é feia, a cabeça dele é muito esquisita, a cor dele é muito esquisita, foi um negócio bem mal feito, sabe? Acho que a Marvel poderia caprichar muito mais, deixar ele bem mais amedrontador, deixar ele mais imponente, e ela não fez isso.
Não vi em nenhum momento o líder ser algo muito tenebroso pela aparência, sabe? Porque eles escondem boa parte da aparência dele até que mostre totalmente. Mas quando mostra, sabe, uma decepção que você olha assim, cara, velho, isso aí tá mal feito. Simplesmente, o visual tá mal feito. Outro ponto bastante negativo nesse filme é o marketing. E não estou falando dentro do filme, mas sim, dá pra falar que é um ponto negativo. Por quê? Porque o filme ele constrói a aparição do Hulk vermelho de uma maneira que, se a gente não soubesse pelos trailers, o filme seria melhor. A aparição seria melhor, porque seria muito suspense. E até se fosse só uma mão, uma parte, um músculo que aparecesse em algum momento do trailer, só pra dar um indício, mesmo que a gente já soubesse, mas que não tivesse tanta cena na internet, a gente teria uma sensação melhor saindo do cinema. É como o Homem-Aranha 3, que a gente não viu, mas ficou com uma sensação de satisfação ao sair do cinema. Então, a Marvel ela tem que começar a se precaver para não fazer como em Era de Ultron, que ela divulgou tudo, divulgou toda a luta da Hulkbuster, e quando a gente chegou no cinema não teve surpresa. A cena é boa, a luta é ótima, mas o mesmo caso acontece aqui. O Hulk vermelho é um dos pontos altos do filme, mas era melhor que a gente não soubesse. Seria muito importante se a gente não soubesse. Não estraga o filme, longe disso, não estraga o filme, mas são pontos que melhoram o filme. Por isso eu considero como ponto negativo. E o ponto principal entre os pontos negativos para mim foi o CGI. Mas não se preocupe, o Hulk vermelho está bem bonito. Parece que a Marvel destinou toda a verba do filme para o Hulk vermelho. Não sei se foram pelas refilmagens também, que podem ter ocorrido muito em cima da hora, mas não é normal, não é comum a Marvel fazer um CGI tão ruim com telas de fundo, porque tem momentos que a gente vê que tudo aquilo tá colado. É um chroma key atrás, os caras lá correndo ou uma coisa do tipo. Tem a cena deles no navio, ele, o Falcão e o novo Falcão correndo, dá pra ver claramente que aquilo é tudo um fundo falso. Tem a cena final com o Hulk vermelho, que o Hulk vermelho tá bem, eu repito, o Hulk vermelho tá bem. Mas a parte das flores e tudo, quando botam as pessoas ali no meio, dá pra ver, aquilo não é normal, não é uma cena bonita, não é uma cena bem feita. Dá pra ver que tudo foi colado ali, inclusive a cena do final, onde aparece a Liv Tyler, é muito claro que ela foi colocada ali. Parece que ela tá olhando pro nada. Então, o CGI desse filme, em alguns momentos, tira sim você do filme, não é nada que vai estragar novamente. O ponto negativo existe sim, e por isso a nota dele não é maior do que a que eu vou dar no final. Mas o filme precisa de uma correção. Se ele for lançado em Blu-ray, eu espero muito que a Marvel corrija e melhore muito essas cenas que tem esse fundo falso. Então eu vou começar a falar dos pontos positivos. Primeiro, a ação do filme. Assim, eu achei que o filme ele ia para alguns momentos de tédio, juro pra você, mas aí ele surpreende e joga uma ação. Pra mim, esse é um ponto extremamente bom, porque ele joga a ação na hora certa. E a ação é bem feita, a ação é bem coreografada e a ação é bonita de se assistir, não é uma coisa feia. O destaque da ação pra mim vai na forma que o Falcão luta, porque assim, por mais que a gente já tenha visto em alguns filmes, mas ele sempre foi o coadjuvante. Então agora ele com o escudo e com as asas, a coreografia no ar fica muito mais bonita. Fica uma coisa bem melhor de se assistir, como a gente já viu uma parte nos trailers, que também entregaram além do que deveria. Mas afirmo com toda certeza, a ação do filme é muito boa. As cenas de luta do filme são boas, tanto na terra quanto no ar, e isso é um grande ponto positivo no filme. Principalmente quando a gente analisa que as cenas do Steve Rogers eram muito boas. Então, quando você chega num filme e existe essa comparação, que é muito difícil de fugir dela, e você sai satisfeito da cena de ação, é uma coisa muito boa, porque você normalmente compara no subconsciente, não tem como, mas ainda assim você fica satisfeito. E uma coisa que a ação deixa bem destacada pra gente é que o Sam Wilson não é o Steve Rogers. A forma que ele luta, a forma que ele bate, dá pra ver, dá pra sentir que não é igual o Steve Rogers. Não é como o outro Capitão América. Ele bate às vezes no soldado, bate 2, 3 vezes até o cara cair. Enquanto a gente sabe que naquele mesmo soco, o Steve derrubava o cara. Num soco simples. Entendeu? Então a forma com que ele trabalha, usando as asas, a tecnologia e tudo, ajuda um roteiro nessa parte de mostrar que ele é diferente. O segundo ponto positivo do filme é o tom. A Marvel dessa vez acertou, excluiu as piadinhas. Já chega de Thor, Amor e Trovão, já chega de The Marvels. A gente não podia ter um filme do Capitão América cheio de piadinhas. Depois de Soldado Invernal, depois de Guerra Civil, a gente não podia ter um filme cheio de piadas. Foi até tema do outro vídeo, do vídeo passado. A Marvel não podia errar nisso e ela não errou.
e ela não errou. Acho que o filme tem 2, 3 piadas e isso faz com que o filme seja levado bem mais a sério do que esses dois que eu acabei citando. Ainda bem que a Marvel entendeu que não dava para ter um filme falando de guerra e tratado internacional cheio de piada. Vamos torcer que daqui pra frente seja do mesmo jeito, apesar de a gente já ter visto um trailer de Thunderbolts e visto que lá vai ter bem mais piada do que o Capitão América. E dentro dos pontos positivos também entram alguns vilões. O líder, ele ficou equilibrado, como eu falei. Na parte visual eu não gostei, já expliquei. Mas na parte intelectual, eu achei que eles desenvolveram bem os poderes do líder. Claro que nunca vai ser quadrinho, a gente não vai ver o líder controlando mentes como se fosse um professor Xavier, por exemplo, ou movendo coisas com telecinese. Mas ele desenvolveu de uma maneira até interessante, mostrando ali o seu intelecto e fazendo as coisas bem arquitetadas, tudo para culpar o presidente dos Estados Unidos das coisas que estavam acontecendo. E pra mim fez sentido, na minha cabeça fez sentido que o plano foi bem orquestrado e isso leva pra mim um ponto positivo. Daí a gente vai pro outro vilão que é o Hulk Vermelho. O Hulk Vermelho, como eu já citei, tá com CGI excelente, as cenas de ação são excelentes e ele vem como um Hulk de verdade, mostrar a sua força, a sua imponência e tudo que a gente precisava ver do Hulk Vermelho. Faltou uma cena aqui e ali mostrando os poderes dele? Sim, faltou. Mas como a gente sabe que ele vai retornar, uma hora ou outra ele vai retornar, tenha certeza que as próximas cenas com o Hulk Vermelho vão ser melhores do que essas outras. E não estou dizendo isso como uma coisa ruim, as cenas de ação são ótimas. Último ponto positivo, algumas atuações. Eu queria trazer para vocês o que eu achei de destaque no filme. Vou começar pelo Isaiah Bradley. Eu achei que o ator entrega muito em momentos tensos, e em momentos também cômicos. Ele consegue passar pra gente o que o personagem tá sentindo. Quem assistiu a série sabe muito bem sobre a história do primeiro Capitão América Negro e o que aconteceu com ele. Então, eu acho que o ator ele entrega bem e ele também serve como pretexto para o roteiro mostrar a diferença de força entre o Capitão que tem um soro e um sem soro. Isso eu achei que o roteiro fez bem. E ele mostra, sempre que ele está em tela, a diferença de como é lutar com o soro e sem o soro. Inclusive, eu acho que é um dos pontos altos do roteiro, que não é nada demais, adiantando que não é nada demais, mas é um dos pontos altos do roteiro, é justamente o Isaiah Bradley e tudo que está ali em volta dele que é bem feito. Outro cara que está excelente no filme é o Harrison Ford como Thunderbolt Ross. Velho, o cara é bom. Só dá pra dizer isso, o cara é bom. É a presença de tela dele, toda vez que ele aparece, ele entrega, velho. Ele entrega, seja uma cena tensa, seja uma cena mais séria de conversa, seja uma cena em que ele tá meio triste falando com a filha no telefone, alguma coisa assim, o Harrison Ford entrega. Isso pra mim foi excelente. Inclusive, o Ross é tão bom que eu acho que o filme dedica muita parte do roteiro para ele. Dá pra dizer que ele tem sim uma grande participação nesse filme. O enredo, ele gira muito mais entre o Ross em alguns momentos do que do próprio Capitão América. O roteiro, ele concentrou muita coisa, muita trama ligada ao Ross, que se tirasse ficaria complicado desenvolver desse jeito. Mas eu não tô falando isso no sentido ruim não, porque o personagem é bom. Ruim seria se ele trouxesse um personagem com mais destaque e o personagem fosse ruim. Mas não é, longe disso. Então, pra mim, o roteiro acerta. Poderia, sim, deixar o presidente um pouco mais de escanteio. Isso aí eu concordo, porque o filme é do Capitão. Mas o roteiro acerta bem em fazer essa ligação constante entre o Capitão e o presidente dos Estados Unidos, que no final vira o Hulk Vermelho. Por último, destaque para o próprio Sam Wilson, o Anthony Mackie, que eu acho que ele entrega, sim, o legado do Capitão América. Eu acho que ele é merecedor. Em nenhum momento eu disse, rapaz, esse cara, ele não deveria ser Capitão América. Eu acho que não tem esse momento no filme. Talvez tenha um momento que você pense que ele deveria tomar o soro, porque ele mesmo sai pensando isso, ele mesmo pensa que deveria ter tomado o soro, e eu acho que o roteiro joga de propósito para mostrar, bicho, ó, aqui talvez a gente tenha que tomar esse soro, tenha que dar o soro a ele, mas ele entrega e ele diz, não, eu sei quem eu sou e eu não sou o Steve Rogers. Vários momentos assim, ele fica em dúvida mesmo, e eu acho que qualquer um ficaria. Ele viu o mentor dele, o cara que passou o legado pra ele, ter uma força absurda, lutar com um Thanos da vida, e ele tá brigando lá com os caras da rua, com um bandido, e o roteiro deixa isso claro o tempo todo, que ele ainda tem dúvidas, mas é convincente e o ator ele entrega bem. Um exemplo disso é que ele sempre tenta resolver da melhor forma, no diálogo, da melhor maneira possível, o melhor caminho, mas a gente sabe que o filme tem que andar, então o vilão nunca vai querer a maneira mais fácil.
mas é uma coisa que eu sei que o Capitão América faria, então ele faz bem e ainda bem por isso. Além dos pontos positivos, eu queria citar algumas coisas bem rápidas, porque eu acho que merecem ser citadas. A primeira é a Sabra, que é uma personagem que está no filme que na verdade era uma viúva negra, sendo que nos quadrinhos, se eu não me engano, ela é uma mutante, mas eles preferiram mudar porque ela é israelense, tem a questão da guerra de Israel, e eu acho que isso traria um problema pro filme. Mas assim, isso não é justificativa para ela ter tão pouco tempo de tela e tão pouca importância no filme. Talvez eles quisessem fazer ali uma coadjuvante e tal, mas não deu certo e não chega a ser um ponto negativo do filme, mas está longe de ser um ponto positivo. Outra coisa é que o Adamantium é citado, mas não foi mostrado nada, eu não faço ideia de como eles vão usar isso no futuro da Marvel. Não acho que eles vão do nada criar um Wolverine agora porque tem Adamantium, mas com certeza vai rivalizar ali com um Vibranium de alguma maneira, e isso ainda vai ter alguma treta, ainda vai rolar nisso, tem que rolar. Porque daqui a pouco chega Guerras Secretas e talvez isso seja apagado e não serviu de nada. Outra coisa interessante e curiosidade sobre o filme é que todos os vilões ficam vivos. 2 saem presos, na verdade todos eles presos. Não acontece nada que a gente veja que seja um empecilho deles aparecerem em próximos filmes. Inclusive o primeiro, que é o Coral, ele até ameaça o Capitão América, né? Ele diz como se no futuro ele fosse pegar o Capitão América de alguma maneira, mas não sei, é muito aberto, mas ficou ali. Todos os 3 ainda têm espaço para aparecer no futuro. Mas o único que a gente tem certeza, claro, é o Hulk vermelho, né? Até porque o cara ainda é presidente dos Estados Unidos e não é à toa que a Marvel vai botar um Hulk vermelho para aparecer no final do filme e excluir ele dali. Com certeza vão aparecer em algum momento aí do universo da Marvel. Por falar em Hulk, outra coisa que é interessante dentro do filme é a quantidade de ligações com o Hulk de 2008. Esse filme parece até uma continuação, porque a gente tem vários personagens de lá, o líder, Thunderbolt Ross, a gente tem a Betty Ross mesmo. Inclusive, aparecem cenas do filme de 2008, é mostrado lá no jornal, logo no começo do filme. O filme se inspira muito lá no que aconteceu e trata muito como consequência. Por isso que eu digo, parece até uma sequência. Porque o filme, ele traz consequências do que aconteceu lá em 2008 e principalmente do passado do Ross, que envolve tudo aquilo que aconteceu lá. Dele mandar um exército atrás do Hulk, da filha dele ficar com raiva e tudo mais. Um ponto que todo mundo estava preocupado: o Capitão América, como ele vai vencer o Hulk vermelho? Meu Deus, ele não vence o Hulk vermelho. Em nenhum momento você vai ver no filme o Capitão mostrando que é forte o suficiente para vencer o Hulk vermelho. Tem uma cena que tá dando o que falar sobre segurar um poste e tal, mas a gente ainda pode relevar. Dá pra dizer que a armadura dele é de vibrânio e tal, mas fora isso, nenhum momento, nada que o Capitão América fez foi páreo pro Hulk vermelho. Então, podem assistir o filme sem medo, parar de reclamar sem assistir, porque o Capitão em nenhum momento mostra força o suficiente para vencer o Hulk vermelho. E olha que eu teorizei que ele cortaria o Hulk vermelho com as asas de vibrânio. E há um corte sim, mas não chega nem aos pés de vencê-lo, porque o golpe mais poderoso que ele consegue dar, que é com aquela explosão de energia cinética do próprio vibrânio, mesmo assim o Hulk vermelho ainda sai inteiro. Então a gente sabe que dali o Capitão não tinha a menor chance de vencer. E antes de dar a nota, só falando da cena pós-créditos, que é apenas uma referência para Guerras Secretas, que é muito na frente, mas não vai mostrar cena nenhuma. Eu acho até que você pode ir para casa e ver a cena depois ou ler sobre, porque não vai fazer diferença nenhuma esperar no cinema para ver a cena. Dito isso, galera, minha nota é 7,5. Mas vocês podem pensar até, tô falando bem do filme e tal, por que 7,5? Porque o roteiro não é tão raso, mas ele não tem uma certa profundidade suficiente para você ficar pensando no filme demais, entendeu? E em nenhum momento ele se arrisca. É um filme que tá ali, faz o feijão com arroz, traz a Fórmula Marvel de volta, que é uma coisa boa, para mim é ótimo, mas ele não se arrisca, não tem uma cena que você fique, eita, sei lá, uma ligação muito forte com o futuro, uma cena que deu o que falar, uma cena que você discute até sobre o filme, mas ele não lhe deixa com aquela sensação de, poxa, eu quero ver um próximo Capitão América agora, assim que sair do cinema. Não, tudo bem vir outro filme depois, mas não dá aquela sensação de evento. Não era pra ser um evento, é claro, eu sei que no filme não é pra ser um evento, mas ele tinha que dar um passozinho maior dentro do roteiro, sabe? Bom, galera, isso foi o que eu achei do filme. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e dar aquele velho like. Valeu!